Boa noite, irmãos. Pazinho para todos vocês. Abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 até o versículo de número 33. Nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões chamada Ele nos deu histórias. Nós já estamos com o 13º sermão sendo pregado aqui no texto de 1 Reis. Os irmãos que estavam aqui domingo passado notaram que nós trouxemos um tema chamado arrogância e soberba, ou a soberba e a arrogância, as duas servas da destruição. Eu quero continuar. Essa pregação teve como texto base o versículo 1 até o versículo de número 24 de 1 Reis. E hoje a gente vai continuar este capítulo. Vamos lá. Versículo 25 diz assim: Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Como eu disse aos irmãos no início da minha dissertação esta noite, no sermão anterior, nós aprendemos que sempre haverá uma separação ou uma divisão quando a soberba e a arrogância entram em ação. Esses 2 pecados, eles divorciam os relacionamentos dos homens, quer que esses relacionamentos sejam com Deus ou com os homens, com quem quer que seja. Quando a soberba e a arrogância entram em ação, haverá separação. Se você, de algum modo, tem um relacionamento com Deus e deixa que a soberba e a arrogância dominem o seu coração, seu relacionamento com Deus será tremendamente prejudicado. Da mesma forma,
seja qual for o relacionamento que você tenha com o próximo, se você deixar que a soberba e a arrogância abunde em seu coração, seu relacionamento com o próximo será tremendamente afetado. Não tem como ser diferente. Esses dois pecados devem ser rechaçados, devem ser destituídos de nossa vida. Devemos abandonar de uma vez por todas a soberba e a arrogância, porque nunca iremos construir relacionamentos saudáveis se deixarmos com que esses pecados dominem o nosso coração. O problema é que quando o pecador deixa com que a arrogância tome de conta de seu pecado, e assim acontece a separação dos relacionamentos, esse pecador ele tem que fazer alguns ajustes, porque Deus implantou no coração do homem algo que Calvino chamava de a semente da religião. Todo ser humano é um ser religioso. Isso faz parte da essência do ser humano. Quando Deus formou o homem, colocou no homem 3 mandatos: social, cultural e religioso. O social é no aspecto de que os homens têm relacionamento uns para com os outros. Cultural é no aspecto de que o homem tem a capacidade de transformar o meio em que ele vive, o meio ambiente. E religioso, o homem é um ser que se relaciona com o transcendente. E no caso, com Deus. Todo homem é assim. Todo homem, por essência, é um ser religioso. E por ser religioso, há uma certa moralidade em seu coração. Logo, quando alguém se deixa ser dominado pela soberba e acontece as tragédias da vida, para que essa mente encontre descanso, ela tem que se ajustar. Ela tem que fazer uns ajustes para que ele não seja destruído pela culpa. Isso aconteceu com Jeroboão. Isso foi inevitável. O que foi que o povo e Jeroboão disse quando Roboão tratou-los com ignorância? Cuide da sua própria casa, Davi. Nós não temos mais parte com a casa de Davi. E assim, Jeroboão e todo o povo desprezaram o caminho da salvação que o próprio Deus já tinha determinado. A salvação viria da casa de Davi. E os homens não poderiam quebrar essa aliança. Mesmo que exigindo que alguns direitos seus fossem preenchidos, mas eles não poderiam quebrar essa aliança. Quebrar a aliança com a casa de Davi era quebrar a aliança com o caminho da salvação. Era desprezar o projeto de salvação que o próprio Deus já havia determinado. E eles fizeram isso. Soberba e arrogância foram 2 coisas que habitou no coração do povo e de Jeroboão. Mas preste atenção. Ao se divorciarem, ao se separarem, 2 tribos ficaram sendo conhecidas como o Reinado do Sul, ou o Reinado de Judá, tendo como capital Jerusalém. 10 tribos ficaram sendo reconhecidas como o Reinado do Norte, ou o Reinado de Israel, tendo como capital Siquém, e mais tarde a sua capital será Samaria. Jeroboão passou a ser rei dessas 10 tribos, e Roboão continuou sendo o rei das 2 tribos que havia sobrado, que no caso seria Judá e Benjamim. Mas percebam, meus irmãos, como Jeroboão vai começar a fazer alguns ajustes. Ajuste no que diz respeito à sua segurança, ajuste no que diz respeito a uma nova lógica e ajuste no que se diz respeito a uma nova religião. Ele tem que se ajustar. Ou ele se ajusta, ou ele se arrepende e volta a ter aliança com a casa de Davi. Ele tem que se ajustar. Essa é a ideia. O pecado nunca irá morar sozinho. O pecador que gera um pecado, ele nunca vai morar sozinho com aquele pecado. Ele vai começar a produzir novos pecados. Novas consequências virão por causa de um pecado não arrependido. E preste atenção, eu quero dizer desde já.
qualquer pecado não arrependido gera novos pecados. Escute, qualquer pecado não arrependido diante de Deus, não sinceramente arrependido diante de nosso Deus, vai gerar novos pecados e gerarão novas consequências. Vamos aprender isso aqui com o rei Jeroboão, que passou a reinar sobre as 10 tribos do norte, chamado Reinado de Israel. Qual foi a primeira coisa, a primeira providência, ou o primeiro ajuste que Jeroboão fez? Ele ajustou-se à nova segurança. Vejam o que diz o versículo 25. Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e também fortificou Peniel. É claro que quando você ler um texto, apenas um versículo isola o versículo de todo o contexto, você não terá a seguinte informação: Jeroboão é alguém extremamente inseguro. Quando você lê todos os outros versículos, você percebe que a insegurança é uma realidade no coração desse homem no que diz respeito a ele ter medo de perder o seu trono. Ele acha que a qualquer hora e a qualquer momento, o próprio povo dele, que é as 10 tribos, vai se levantar contra ele e voltar para se submeter a Roboão. Ele é alguém extremamente inseguro. E se você ler os versículos anteriores, você vai ver que as 12 tribos só não foram dissipadas por causa da providência de Deus. Foi Deus que interveio. Jeroboão ajuntou um grande exército para lutar contra as 10 tribos. Mas Deus entrou com providência dizendo para que esse reinado voltasse para a sua terra e não entrasse em guerra com as 10 tribos que também serviam a Deus. Jeroboão era extremamente preocupado com o seu reino, extremamente preocupado com a sua segurança. Meus irmãos, percebam aqui que o autor sagrado tem a clara intenção de dizer que Roboão é alguém que constrói fortificações para si, porque ele é alguém que está inseguro. Leia comigo, por favor, os versículos de número 26. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se eu não tomar algumas providências, o texto vai continuando, e ele, extremamente seguro, chega a essa seguinte conclusão. Mas, volte para mim, por favor, para o capítulo 11, e versículo 38, para você ter uma outra informação a respeito de uma promessa que Deus havia feito para com este homem. Essa promessa que Deus fez foi uma promessa condicional. O que é uma promessa condicional? Deus faz uma promessa condicional colocando uma condição. E a condição é sempre se. Se fizeres isso, eu vou fazer isso. É uma promessa condicional. Versículo de número 34, 38, leia comigo, por favor. Lá nos versículos anteriores, antes de acontecer a divisão das 12 tribos. Veja o que diz o versículo 23. Deus levanta o profeta Aías e fala as seguintes palavras para Jeroboão: se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e se você andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi. Qual é a promessa, irmão? Vamos lá, irmão, qual é a promessa? Estarei com você. Olha como começa o versículo 38. Se você andar direitinho, se você obedecer minha palavra, se você obedecer aos meus estatutos, se você fizer o que eu lhe aprovo, Jeroboão, não se preocupe, eu vou estar com você. E olha o que ainda Deus diz
edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto eu edifiquei a dinastia de Davi. E darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. O que Deus está falando aqui para Jeroboão? Desculpe a expressão, mas que nos termos informais homem, eu vou estar com você. Tudo o que vai acontecer, acontecerá, porque eu irei fazer isso. Nos versículos anteriores, a gente vê quando Roboão quis lutar contra as 10 tribos, o próprio Deus entrou com providência e disse, foi eu que fiz isso. Fui eu que levantei Jeroboão, fui eu que fiz toda essa bagunça, porque eu já havia predito isso, e eu já havia determinado tudo isso que iria acontecer. Agora, Deus promete a Jeroboão, não fique preocupado, não fique inseguro, eu vou estabelecer o seu reino, eu vou estar com você. Só que quando Jeroboão chega ao reinado das 10 tribos, ele se sente extremamente inseguro. E qual é a razão disso, irmão? A soberba não deixa ele ouvir a promessa de Deus. A soberba que já estava implantada no coração de Jeroboão, a ignorância que estava plantada no coração de Jeroboão, não o deixava acreditar nesta promessa. O que ele precisava fazer? Crer. Foi o que Deus tinha dito. Vou estar com você. Vou estabelecer o seu reino. Não se preocupe com isso. Ele só precisava crer nisto. Mas uma vez tomado pela soberba, uma vez tomado pela arrogância, não se consegue ouvir promessas. Não se consegue dar crédito àquilo que Deus já havia dito. Meus irmãos, como é que a gente aplica uma informação como essa? Infelizmente, é exatamente assim que muitos de nós nos comportamos diante daquilo que o próprio Deus já disse a nosso respeito. Quando Jesus Cristo se despediu dos discípulos, uma das promessas que Cristo fez a todos os seus discípulos é que estaria com eles. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a promessa do nosso próprio Deus de que estará conosco, de que nos dará um bom termo no final de tudo, de que nem a morte, nem a vida, de que nem anjos, nem principados, nem potestade, nem as coisas do presente, nem do porvir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A própria palavra de Deus diz que nossas vidas, elas estão escritas no livro de Deus. Todos os nossos dias estão lá escritos no livro de Deus. O próprio Cristo diz que nós não deveríamos nos preocupar. Por quê? Porque um pardal não cai sem que Deus assim ordene que ele caia. E o que eu acho mais interessante quando Cristo diz isso, é que a informação que Cristo quer passar é que toda a natureza está no controle de Deus. Todas as coisas nascem porque Deus as faz que elas nasçam. Todas as coisas morrem porque chegou o seu dia de morrer. Foi isso que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo, vamos lá, irmão, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Nossas vidas estão de uma forma extraordinária no controle do nosso Deus, de tal forma que nossa mente deveria ser preenchida com uma segurança tal de que nós não deveríamos nos preocupar com as inseguranças que há no mundo. Não deveríamos. Não deveríamos. Nenhuma pessoa morre de véspera, porque todas as pessoas estão debaixo das mãos de Deus.
Jeroboão não conseguia crer que Deus iria lhe perpetuar sobre o trono. Logo, quando foi que deixamos de crer que nossas vidas estão nas mãos de Deus? Com o advento do crescimento da ciência, nós descobrimos uma nova divindade. Quer que eu vos apresento a nova divindade de hoje? Digo-lhes, ciência. Quer ver? Há uns 10, 15, 20 anos atrás, a primeira coisa que um crente fazia quando ficava doente era ir para os joelhos. E ele ia orar a Deus. Mas agora, a primeira coisa que nós fazemos é ir para o médico. Não que a medicina seja ruim. Eu estou falando da confiança que hoje nós não temos mais em Deus. Nós estamos construindo fortalezas que não nos protegem. Foi o que Jeroboão fez, construindo fortalezas que não iriam proteger a ele. O único ser que iria lhe fazer perpetuar sobre o trono das 10 tribos era Deus, e pronto, e acabou. Da mesma forma, irmão, o único ser que lhe protege de pegar coronavírus é quem? Mas nós fomos arrebatados, e eu entendo, claro que eu entendo alguns medos de algumas pessoas. Nós fomos arrebatados quando o coronavírus apareceu. As pessoas ficaram suspensas. Mas, diz uma coisa, os crentes deveriam ser as pessoas mais confiantes do planeta Terra, porque os crentes já têm tudo nas suas mãos. O que a Bíblia diz a respeito dos últimos tempos? Nos últimos tempos haveria peste, sim ou não? Todos nós sabemos disso. Por que então isso pega-nos de surpresa? Ficamos livres, entre aspas, do coronavírus, agora vem um tal do macaco aí, é macaco, não é? A varíola? Ai, meu Deus, agora o que vai ser? Peraí, meu irmão. Eu não estou colocando o carro à frente dos bois, dizendo que cada coisa tem o seu devido lugar, que um comprimido tem a sua capacidade de combater uma determinada enfermidade, assim por diante, que quem fez todas as ervas do campo foi Deus, e Deus as fez para que o homem, exercendo o seu mandato cultural, as pegasse, transformasse em benefício para o ser humano. No fim das contas, quando tomamos um remédio, tomamos vindo das mãos de Deus, porque quem fez foi o próprio Deus. O problema é que agora passamos a confiar no remédio e não em construímos outras fortalezas. Por causa de quê? Arrogância, soberba. Veja se você faz esses ajustes. Veja se na sua vida cotidiana você confia mais no dinheiro ou em Deus. Na saúde ou em Deus? Na ciência ou em Deus? Veja, perceba essas coisas. Ao fazer essa análise, chegue à conclusão. Se você chegar à conclusão de que todas as vezes a tábua de escape para você é o dinheiro, então você já foi tomado pela arrogância e pela soberba. E hoje é dia de todos nós refletir. Vamos continuar o texto, meus irmãos. O primeiro ajuste que Jeroboão faz é se ajustar à sua nova segurança, e assim ele despreza a segurança que vinha do próprio Deus. Ele fortifica uma cidade em Siquém, fortifica uma fortificação em Peniel, a fim de protegê-lo, porque ele tem medo de perder o seu trono. Mas não é apenas isso. Veja que Jeroboão começa a se ajustar a uma nova lógica. E isso é interessante. Quando eu estava formulando este sermão, eu comecei a anotar essas linhas desse texto. E perceba as informações que o texto traz. O pecado ele vai cada vez mais se enraizando no coração de Jeroboão, até o ponto em que sua mente e coração são tomados por questões supostamente lógicas. Eu acabei de pregar
sobre fortificações que nós construímos em detrimento da segurança em Deus. Vamos ver como o pecado enraizado no coração de Jeroboão o fez pensar logicamente, que é o que nós muitas vezes fazemos. E quem sabe é o que você está fazendo aí sentadinho no seu banco. Veja o que diz o versículo de número 26. Qual era a nova lógica de Jeroboão? Olha como o texto descreve Jeroboão. Jeroboão, vamos lá, irmão. Jeroboão pensou. Jeroboão pensou. Isso só me traz a ideia de que a insegurança tomando de conta deste homem o faz raciocinar. Seu raciocínio consulta seu coração. Seu coração está completamente inseguro. Logo, ele chega a outras conclusões. Qual seria o caminho lógico de Jeroboão? Consultar o profeta. Quem foi que antes havia dito a palavra de Deus para Jeroboão? O profeta Aías. Ele deveria se consultar com Aías, com o profeta. Mas o que Jeroboão faz? Jeroboão simplesmente revela alguém que despreza a voz do profeta e começa a ouvir a voz do seu próprio coração. Isso é interessante, porque ninguém mais seria capaz de determinar o que é certo e o que é errado do que o próprio Jeroboão. Ele começa a raciocinar. E que raciocínio que ele faz? Isso é lógico, irmão. Se eu e você, porventura, tivéssemos na situação de Jeroboão, isso aqui seria lógico. O que Jeroboão está pensando? Ora, nós acabamos de nos divorciar da casa de Davi. Nós nos separamos da casa de Davi. Qual será a consequência natural? Esse povo vai voltar para Jerusalém para adorar a Deus. Chegando lá, vai se admirar com a cidade de Jerusalém. E então eles vão me desprezar e vão voltar para ser submisso a Roboão. Isso é lógico, sim ou não? Claro. Tem coisa mais lógica do que essa? Não, isso aqui é uma lógica vinda de um coração pecador. Jeroboão está raciocinando, porém, o raciocínio de Jeroboão é um raciocínio equivocado. Esse raciocínio vem da voz interior, é aquilo que muitos de nós chamamos de voz do coração. Pensar, raciocinar, é ouvir o coração. O grande problema não é pensar, porque todos nós somos seres pensantes, todos nós raciocinamos. O grande problema é o que está no coração. Porque o que estiver no coração, sua mente vai procurar o que está lá. E na hora que encontrar o que está lá, sua mente vai jogar para fora. Uma das grandes balelas que alguém pode dizer é: mulher, ouve teu coração. Esse é um problema que tem afetado a nossa geração. Os crentes trocaram aquilo que Deus já falou através de sua palavra por vozes que vêm de um coração. E é interessante que a voz do coração sempre diz: vai em busca da tua felicidade. A voz do coração fala coisa diferente? É sempre assim. Corre atrás da tua felicidade. Raciocinando de forma lógica, isso tem sentido. Ora, se eu tenho um marido que eu não estou feliz com ele, qual é a lógica? Me separar para casar com outro, para me ser feliz. Isso é lógico? Sim ou não? Vamos ser sinceros? Lógico. Isso é lógico. A pergunta é: isso é bíblico? Deus já, através de sua palavra, colocou ditames, limites, para que essas coisas aconteçam. Se assim Ele já colocou,
As vozes do coração não devem ser ouvidas. O que deve ser ouvida é o que Deus falou. Conselho aqui, em nome de Jesus, abomine voz do coração. Tenha como base para a tomada de decisões na sua vida apenas aquilo que Deus já disse. Não troque o que Deus disse por uma suposta felicidade que você não vai encontrar. A felicidade do homem só pode ser encontrada quando este homem corre livre nos trilhos que o próprio Deus já determinou. O trem corre livre e corre feliz quando ele está nos trilhos, para que ele corra direitinho. Se ele disser assim, eu sou livre, eu não quero correr nesses trilhos, eu quero ir para aquele outro trilho, o que vai acontecer com ele? Desencarrilhar, e tudo vai para o beleléu. Só somos felizes quando corremos nos trilhos que o próprio Deus já determinou para nós. Reflita no que eu vou dizer para você. Talvez você esta semana teve muitas mesmo reflexões e consultou o seu coração. Mas deixa eu te dar um conselho. Não consulte o seu coração. Não consulte. Consulte as Sagradas Escrituras. Vá atrás. Busque Deus. Busque o que Deus já falou através das Sagradas Escrituras. Busque as informações que Ele mesmo quer para você. Busque o caminho que Ele quer que você tome. E ao encontrar, corra por esses trilhos. Faça isso. Não ouça voz de coração. Não ouça qualquer amiga, qualquer amigo que normalmente só diz para você: procura fazer o que você se sente bem. Procura a tua felicidade. Abomine esse tipo de coisa, porque foi isso que Salomão fez, se ajustando a uma nova maneira de pensar. Ora, se eles me abandonarem, vou ficar sem. Então vou fazer toda uma trama aqui. E foi o que ele fez. Uma nova lógica. Veja o que acontece com Jeroboão quando ele quando ele ouve a voz do seu próprio coração. Ele substitui para ganhar. Olha o que diz o versículo de número 26. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. O que Jeroboão está fazendo? Substituindo. A lógica de substituir para ganhar. É interessante que Cristo não fez isso. Cristo nos ensinou a perder para ganhar. Não substituir para ganhar. O que Roboão está fazendo? O Roboão entende que Jerusalém ocupa um lugar importantíssimo na mente dos israelitas. Deus já havia dito para o povo israelita que eles deveriam dar importância a Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido uma cidade em que Deus colocou o seu nome. Jerusalém era a cidade do grande rei. Os israelitas deveriam amar Jerusalém. E se você ler, tem um texto, meus irmãos, um texto de juramento do povo judeu, lá em Salmo 138. Vá comigo lá para esse texto. Não estava aqui notado, mas eu quero que vocês compreendam a dimensão da importância que Jerusalém tem. Salmo 137, irmãos. Qual o contexto do Salmo 137? Os judeus são deportados para a Babilônia, lá eles ficam escravos, lá os seus captores lhe pedem para cantar músicas, e eles não conseguem ficar alegres. Por quê? Porque estão distantes de sua terra.
Versículo número 4 diz assim: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E olha o juramento que eles fazem: que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de... Por que isso, irmão? Porque Deus já tinha dito que Jerusalém não tinha dimensões apenas físicas. Quando o povo lembrava de Jerusalém, não lembrava apenas de uma estrada que era bem ornamentada, de uma cidade bem ornamentada pelo rei Salomão. Quando o povo lembrava de Jerusalém, isso tinha dimensões eternas, dimensões escatológicas. Tanto é que quando você for ler o livro de Apocalipse, como é que é chamada a nossa nova morada? De nova? Jerusalém. O lugar para onde a gente vai, o lugar preparado por Deus para nós, é chamado na Bíblia de Nova Jerusalém. Só o que Jeroboão faz? Jeroboão tem a intenção de substituir esta cidade no coração do povo. O povo não deveria parar de lembrar de Jerusalém. O povo não deveria parar de amar Jerusalém. Só o que Jeroboão faz? Eu tenho que, de alguma maneira, substituir a afeição desse povo. Eles gostam de Jerusalém. Eles amam Jerusalém. E então o que Jeroboão faz? Ele constrói Siquém e também Betel. Meus irmãos, isso aqui é algo tão interessante, porque a única forma de aplicar um texto como esse é dizendo que muito, infelizmente, o mundo tem alcançado um terreno que não poderia, em hipótese nenhuma, ter alcançado em nossa vida. A mente e a afeição são duas coisas que deveriam ser guardadas por nós. O que Salomão disse? De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. O que Cristo disse? Que é do coração que produz todas as coisas. Nós devemos proteger nossa mente, proteger nosso coração, porque Deus já colocou em nossa mente e nosso coração um prazer por um lugar que nós sentimos saudade dele. O que foi que Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 21? Leia comigo, por favor. Mateus 6, versículo 21. 6 e 21. Você vai encontrar a repreensão e o alerta do nosso próprio Senhor Jesus, falando sobre a nossa afeição, onde está o nosso coração. Capítulo 6, versículo de número 21. Do que o texto está falando? O texto está falando de não acumularmos tesouro nesta terra, de não fazer com que o nosso coração tenha raízes aqui. Olha o que o texto diz: não acumule para vocês, versículo 19, não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Olha o que Cristo está dizendo. Aonde estará aquilo que você dá importância? Aquilo que tua mente costuma a imaginar, a pensar, a refletir. Aquilo que é importante para você. Aonde está isso? Aí está o seu coração. Infelizmente, nós esquecemos, nós substituímos Jerusalém por Babilônia. Jerusalém não está mais fixada em nossa mente.
a linda pátria preparada por Deus para nós, não nos motiva mais a viver em santidade. Nós não nos esforçamos mais para viver de uma maneira reta, justa diante de Deus, nos comportando como verdadeiros cidadãos do céu. O apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, se vocês já foram ressuscitados com Cristo, então agora procure as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Mantenha, olha o que o versículo 2 diz, mantenha o pensamento de vocês nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Não substitua o tesouro do céu, a lembrança da nossa pátria, aquilo que tanto faz o nosso coração ser afeiçoado, não substitua por nenhum prazer desta vida, por nada. Eu sei que todos nós, irmãos, e eu não quero trazer uma ideia de que eu estou falando contra os nossos projetos que nós fazemos do dia a dia. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo é, onde está aquilo que você... O que é mais importante para você? Sabe o que tem que ser mais importante para o cristão? Cristo. E sabe onde Cristo está? Claro que de forma divina, Cristo está em todos os lugares. Mas Cristo é a imagem do Deus vivo. Habita corporalmente, habita toda a divindade de Deus corporalmente em Cristo. Se não houvesse Cristo, nós não veríamos a divindade. Mas Deus se encarnou. E tendo se encarnado, ele tem uma forma. E tendo uma forma, ele está em um espaço físico, visível. E onde ele está, é onde nós queremos estar. Porque Cristo tem que ser a motivação de nossa vida, a razão do nosso viver. É por isso que nós temos que nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo, para que quando nos apresentemos diante dele, sejamos parecidos com ele. Porém, o que mais nós temos visto é as pessoas substituindo as coisas de Deus por as coisas desta terra. Aquilo que Deus já disse que é importante. Reflexão a respeito da divindade de Deus, dos atributos de Deus, reflexão a respeito da sua santidade, da sua integridade, uma busca incessante por Deus, pela sua palavra, uma aplicabilidade desta palavra no seio da família. Todas essas coisas têm que ser a busca da nossa vida, mas nós substituímos essas coisas pelo vil. Nós estamos procurando. Sabe qual é a lógica que todos nós dizemos? Mas pastor, nós precisamos. Quer que eu lhe diga uma coisa? Não precisa. Sabe por que nós raciocinamos desta forma? Porque nós já fomos engolidos pela lógica do sistema. Os crentes já foram engolidos pela lógica do sistema. Você não precisa. Quer ver? Você precisa de televisão? Sim ou não? Quem precisa de televisão? Quem precisa? Você precisa de carro? Não. De moto? Não. Você não precisa dessas coisas. Só que a lógica pecaminosa fez com que nós tivéssemos uma nova interpretação dessas coisas. Se elas não existem, eu não vivo. Porque nós encontramos toda a nossa segurança nessas coisas. E então deixamos de buscar a Deus. Qual é o crente hoje que ora aqui da nossa igreja? Que costuma se dobrar diante de Deus e passar horas e horas falando com ele? Por que será que não consegue? Por que será, irmãos? Simples. Ele tem mais o que fazer. Ele tem que dormir 8 horas.
Porque depois ele tem que trabalhar mais 10 horas. Porque depois ele tem que estudar mais 3 horas. Porque depois ele tem que se divertir mais 3 horas. E o ciclo é um ciclo sem fim. O crente, ele encontra o segredo da felicidade quando ele encontra contentamento. Aprendi o segredo de tudo. Que segredo, Paulo? De ter tudo e de não ter, porque em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas vamos continuar, que senão a gente não termina esse texto. Versículo de número 28 diz: depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. O que Jeroboão está fazendo, irmãos? Ora, cria-se uma nova cidade. Uma nova cidade é tomada pelo coração do povo. Só que o povo é religioso. Todo ser humano é religioso. O povo não ia deixar de adorar a uma certa divindade. O que Jeroboão faz? Sabendo que há uma semente da religião no coração de todo ser humano, e que uma hora ou outra, se o povo não tivesse com quem adorar, alguém para adorar, o povo iria voltar para Jerusalém para adorar a Deus. O que Jeroboão faz? Simples. Faz 2 bezerros de ouro, apresenta ao povo: eis aqui o vosso Deus. Parece absurdo, né, irmão? Nós sabemos que há somente um Deus único e verdadeiro que merece ser adorado. Entretanto, se você der atenção a esse texto, você vai ver que Jeroboão se refere à divindade de forma plural. Ele fala deuses. Aqui estão os teus deuses. Por que Jeroboão faz isso? Primeiro, era absolutamente normal nas nações circunvizinhas a Israel eles serem politeístas. Todas as nações adoravam mais do que um Deus. Somente Israel adorava um Deus só. Jeroboão, se você ler os versículos anteriores, você vai se deparar com a informação de que Jeroboão foi morar no Egito. E você já sabe que lá no Egito há um panteão de deuses. Deuses para tudo quanto é gosto. Principalmente no Egito, havia deuses em forma de animais. Vocês sabiam disso, irmãos? Deuses em forma de animais. Havia lá no Egito. Deus com a cabeça de gato, Deus com a cabeça de cachorro, sei lá se tinha cachorro lá, Deus com a cabeça de gado e assim por diante. Jeroboão aprendeu isso lá no Egito. Além de que também, na própria terra de Canaã, os cananeus tinham essa prática de adorar certas divindades, tendo forma de animais. Por que eles faziam isso? Cada forma representava alguma coisa. Bois representava a fertilidade. Então, quando alguém queria ter sucesso, quando alguém queria ser fértil naquilo que fazia, ter sucesso no seu trabalho ou em qualquer outra coisa, então o que eles faziam? Adorava esse tipo de fertilidade. Aliás, tipo de divindade. O que Jeroboão faz? Olha, Jerusalém não teve sucesso, não cresceu pelas mãos de Salomão. Apresento para vocês um novo caminho de sucesso. Qual é o caminho? Adorar os 2 bezerros de ouro. Olha o que um simples pecado da soberba está fazendo. Olha as consequências desastrosas que vai chegar, irmãos. Ele tem que se ajustar, porque a mente dele não vai lhe deixar em paz. Tendo se divorciado da promessa davídica, ele perde a proteção que vem de Deus. Tendo perdido a proteção que vem de Deus, ele faz para si novas fortificações. Tendo novo raciocínio, cria uma nova divindade. Não é assim que é os homens, não, irmãos. Não será assim que o mundo hoje vive.
Você pode até dizer que nós não somos seres primitivos, que adoramos esse tipo de coisa, e é verdade. O Ocidente foi abençoado com a ideia de colocar para fora esse tipo de religiosidade, de adorar seres da natureza. Nós, cidadãos do Ocidente, olhamos para essas coisas e dizemos, isso é um absurdo. Agora deixa eu dizer uma coisa, nós, cidadãos do Ocidente, não adoramos mais uma imagem ou um bezerro. Entretanto, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o preceito que está por trás do bezerro continua. Qual é o preceito? É o caminho para ter sucesso, ser bem sucedido, ser fértil, ser próspero. Esse é o caminho. O Ocidente tem isso, irmãos? Você pode, talvez, não adorar um bezerro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantas horas você passa diante de um brilho caloroso de uma tela de televisão? Quantas horas você passa diante de um brilho de uma tela de um celular? Quanto tempo? Aquilo que eu adoro é aquilo que eu devoto? Tempo. Um ídolo requer tempo. Deus requer tempo para nós adorar Ele, viver para Ele. Um ídolo vai acarretar que eu dê a Ele um tempo. Infelizmente, para alcançarmos os objetivos de nossa vida, nós estamos devotando nossa atenção a divindades que nós mesmos criamos. Aí nós nos orgulhamos, porque nós não somos os indianos, porque os indianos adoram uma vaca. Olha que tolice, olha como eles não têm inteligência, eles adoram uma vaca. Aí nós nos orgulhamos, porque não adoramos isso. Mas o preceito que está por trás da vaca, nós adoramos do mesmo jeito. A busca incessante pelo dinheiro, a busca incessante por ter, não para. É uma roda que gira e não para. O João tinha desejo de ter uma bicicleta, ele passa a ter. Quando tem um desejo de ter uma moto, ele tem. Quando tem, ele tem um desejo de ter um carro. Quando tem, ele tem um desejo de ter uma casa. Quando tem, uma casa na praia. Quando tem, uma casa no campo. É uma roda que gira, gira, gira e nunca para de girar. Por quê? Porque o ídolo requer tempo. Pergunte-se. Faça a comparação. Tempo na Bíblia, tempo no celular. Compare. Reflita aí. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa no celular? Reflita. Onde está seu coração? Qual é o teu ídolo? Reflita sobre isso. Qual é a divindade que você está adorando? O conceito de divindade que você está querendo abraçar para a sua vida. Jeroboão cria um novo Deus, apresenta um novo Deus para a pessoa. Tendo criado um novo Deus, cria-se uma nova religião. Claro, toda religião é criada com base numa nova divindade. Uma religião só existe por causa da ideia de transcendência, irmãos. Se nós não tivéssemos a ideia de transcendência, não havia religião. Nós só temos religião porque nós cremos que há um ser transcendente. Por isso nós queremos agradar a esse ser que é transcendente. Tendo criado os dois bezerros, colocado um em Betel e outro em Dan, o que Jeroboão faz? Cria uma nova religião. Olha o que diz os versículos de número 31 ao 33, e eu estou correndo para o final. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá.
Olha só o conceito religioso aqui passando. E ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Criou uma divindade, criou uma nova religião. Se você for ler porque o problema não é a religião. Tem gente que diz assim, toda religião é ruim. Mentira. Mentira. A religião revelada, ela não é ruim. A religião que é ruim é a religião que é criada pelo homem. Mas a religião revelada por Deus, essa deve ser seguida. Logo, nosso Deus, ele quando se revelou ao povo de Israel, ele disse ao povo de Israel o que eles deveriam fazer para se aproximar de Deus. Para isso, Deus criou 7 festas. Deus criou a festa da Páscoa, Pães Asmos, a festa das primícias, Pentecoste, trombeta, a festa da expiação e a festa do tabernáculo. Eram 7 festas que o povo deveriam realizar para exercer a sua religiosidade diante de Deus. Deus já havia instituído isso. O que Roboão faz? Jeroboão faz? Troca Deus por 2 bezerros e então faz uma nova religião. Cria uma nova festa. Isso é muito interessante, irmãos. Esse é o grande problema de dar ouvido ao coração. Quer dar ouvido ao coração? O rumo é esse. Nós não devemos dar ouvido ao coração. O coração sempre vai nos levar para distante de Deus. Dê ouvido à palavra. A igreja do Novo Testamento não tem autorização de criar novas maneiras de se cultuar a Deus, dando assim ouvidos à cultura. Quer ver? É tão lindo se estiver cantando e ali tiver um pintor pintando um quadro. Aí ele está fazendo o culto dele. Lógica. Legal. É tão lindo ver, aí começa a criar mecanismos, coisas que não foram prescritos por Deus. Esse é o problema de dar ouvido ao coração. Nós não temos autorização para isso. Sabe o que tem no culto, pré-ordenado pelo Novo Testamento? Quer repetir comigo, irmão? Oração, louvor, leitura da Bíblia, oferta e pregação da palavra. E bênção apostólica. É isso que tem no culto. Ah, mas que coisa chata. É. Porque o teu coração não está naquilo que Deus colocou. Cria-se outras coisas. Cria-se novo mecanismo. Cria-se nova religião. O adorado tem o direito de dizer como os adoradores devem adorar. Não é os adoradores que dizem, eu gosto mais assim, eu gosto mais desse jeito. Não. O adorado diz como deve ser adorado. Dessa forma, nós não podemos dar ouvido à voz do coração, à voz da mente, criando mecanismo para novos cultos, nova adoração. Não, senhor. Vocês se lembram, meus irmãos, que eu penei quando chegou a pandemia para dizer para os irmãos de forma incessante, irmãos, escute, nós vamos fazer uma transmissão, mas nós não estamos fazendo culto. Não é culto. Isso aqui não pode ser culto, porque não tem os elementos do culto. O que nós estamos fazendo é tentando edificar a vida dos irmãos com os louvores através da palavra de Deus. Mas é só isso. Então nós temos que exercitar em nosso coração a lembrança de voltar um dia para cultuar a Deus de forma concreta. Vocês se lembram disso? Esse era o meu esforço. Porque isso aqui é que é o culto. Isso aqui é que é um culto. Só que quando se cria um novo Deus, inevitavelmente vai se criar nova religião. Quer ver? Um crente achar que não precisa tomar a ceia. O que foi que aconteceu com ele? Criou um novo
Deus, porque o Deus que nós cremos já ordenou que todo cristão tem que tomar a ceia. Já disse isso. Mas quando eu decido não tomar, o que eu estou fazendo? Criando um novo Deus. É simples, irmão. Simples. Quando se cria um novo Deus, vai se criar novas liturgias, novas práticas, novas festas, porque isso é inevitável. Glória a Deus pelas igrejas que hoje tem, que ainda não foram destroçadas pela cultura, mas permanecem firmes, permanecem fiéis àquilo que Deus já pré-ordenou como um culto a Ele. Pode ser chato? Pode, mas felizes são aqueles que são chamados para cultuar ao Senhor com um culto simples, cheio de cântico, de louvor, de pregação, de oração e exposição da palavra. Porque esse é o culto que agrada a Deus. Por quê? Porque eu inventei isso? Não, porque Deus já disse que é assim. Para encerrar, irmãos, veja qual é o estopim final de Jeroboão. Versículo de número 31, ele diz assim: Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. O que o autor está querendo dizer isso? Ele designou, criou um novo Deus, criou uma nova religião, para uma nova religião, novos ministros. Ok? Legal. Novo Deus, nova religião, novos ministros, novos sacerdotes. Aqueles sacerdotes vindo da linhagem araônica, que era o que Deus já havia pré-ordenado. Se você ler Êxodo 28, versículo 1 ao 5, Êxodo 29, do versículo 1 ao 9, Êxodo 40, do versículo 12 ao 16, Número capítulo 3, versículo 5 ao 10, todos esses textos dizem que somente os indivíduos que vinham da tribo de Levi, da linhagem araônica, poderiam ser sacerdotes. Qualquer outra pessoa que não viesse da descendência de Arão, que se aproximasse para o altar, para cultuar a Deus, seria fulminado. O que Jeroboão faz? Novo Deus, nova religião, novo ministro. Leia comigo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 38. Capítulo 4, versículo 3. E eu termino com esse texto. Lembre-se, novo Deus, nova religião, novos mestres. Capítulo de número 4, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Por que, Paulo? Porque virá o tempo, já chegou, irmão, e que não suportarão a simples doutrina. Não vão suportar. Ao contrário, o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão sentir coceira nos ouvidos. O que isso significa? O simples, olhe para cá, o simples, pregado pelos ministros ordenados por Deus, não satisfarão os desejos das pessoas. Elas não aguentarão essa carga de continuidade. Elas procurarão pelas novidades. Novo, tudo novo. Não aquilo que já está estabelecido. Elas querem novidade, porque o mundo está assim. É crente celular. É celular, irmão? Todo dia iPhone. Tem que estar renovando, tem que estar renovando. Essa é a nossa geração. Ela não aguenta mais aquilo que demora muito tempo. Uma geladeira, quando é comprada, não pode demorar muito tempo. Ela tem que se acabar logo. O copo, ele não pode demorar muito. Ele tem que ser descartável. Nossa geração é assim. O mundo está assim. Logo, quando as pessoas do mundo entram dentro da igreja com toda essa carga de continuidade, que continuidade?
oração, louvor, leitura da Bíblia, pregação da palavra, oferta. Outro dia, oração, louvor, leitura da Bíblia, pregação, oferta. Outro dia, oração, louvor, leitura da Bíblia, pregação da palavra, oferta. Eles não aguentam isso. Que chatice é essa? Dão coceira no ouvido ao fazer isso. O que é que elas procuram para elas? Continuação do versículo. Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, para aquilo que não é lógico, para aquilo que não é razoável, para aquilo que não é revelado por Deus. Meus irmãos, será que essa cena está se repetindo entre nós? Será que as pessoas hoje estão criando suas próprias religiões e se cercando de ministros que estão dispostos a dar exatamente aquilo que elas querem? Será que as igrejas estão caminhando para isso? Cuidado, cuidado. Não deixe a soberba tomar conta do seu coração, ao ponto de levar você a fazer ajustes de novas fortificação, não tendo mais Deus como seu sustentador. Mas então você tem dinheiro, fama ou qualquer outra coisa como sustento para a sua vida. Ajuste para você pensar diferente daquilo que a própria Bíblia já diz como você deve pensar. Ajuste para se ter uma nova religião, criando nova divindade, criando nova religião, procurando novos mestres. Cuidado. A consequência é desastrosa para as pessoas que seguem esse caminho. Dessa forma, eu digo a vocês, nossa confiança deve estar somente em Deus. Somente Ele é nossa segurança. Não é dinheiro, não é esposo, não é trabalho, não é saúde, só Deus é nossa segurança. Nossa lógica não é a lógica racional pecadora. Nossa lógica se submete às Escrituras. Mesmo que racionalmente achemos que é ilógico. Mas se a Bíblia diz, está dito. Sim ou não? Se a Bíblia diz, não sei porque eu estou dizendo isso, mas se a Bíblia diz que nós não devemos mentir, nós não devemos mentir. Mas é um jeitinho, não tem jeito. Se a Bíblia diz que nós não devemos se divorciar, nós não devemos se divorciar. Mas é ilógico, não é ilógico, a Bíblia diz. Devemos adorar somente a Deus, que se auto-revelou para nós. Devemos adorá-lo do jeito que Ele já revelou para nós. E devemos ouvir somente aqueles que nos ensinam aquilo que Deus já deixou revelado. Rejeite qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer proclamador, qualquer pessoa que com o microfone tente ensinar você algo que não está baseado nas Sagradas Escrituras. Como os crentes de Bereia, ouça, confira se está pautado na Bíblia. Absolva, se não, rejeite. Tais mestres não foram chamados para lhe ensinar. Se você não fixar tudo o que foi dito em sua mente, você vai perder o bonde e com certeza vai cair em situações alarmantes. Se você não se preocupar com tudo isso, você irá incorrer em graves pecados, e tais pecados sempre irão requerer que você faça ajustes e ajustes, porque sua mente precisa ficar tranquila. Aí vai se ajustando, até que a porta esteja tão larga que você entre por dentro dela sem nenhum problema. Já perceberam isso? Ele vai se ajustando. Até então ele ainda tem algum sentimento de culpa, mas vai se ajustando, ao ponto que cria novo Deus, nova religião, novos mestres. Cuidado. Feche seus olhos.